Olá, pessoal do segundo ano. Meu nome é Daíse, eu sou estudante de Geografia do IF daqui de Poços de Caldas. E essa é a quinta aula do PET 4. Vocês podem estar me acompanhando a partir da página 158. Na aula passada, o Vinícius passou com vocês as principais barreiras à constituição do Kurdistão como Estado soberano. E hoje a gente vai tentar compreender os fatores que contribuíram para fomentar hostilidades entre o norte e o sul sudanês, né, e que culminaram no processo de independência do país. Então, para a gente entender, a gente tem que entender desde o começo desse processo da independência, né, porque a separação do Sudão do Sul ele faz parte de um processo muito mais complexo do que a gente imagina, né. Essa separação ela foi resultante dos acordos de paz de 2005, que determinaram o fim à Guerra Civil do Sudão, que durou de 1983 até 2005, e esse conflito ele resultou em mais de 2 milhões de mortos no país, né? Os acordos foram negociados ao longo da primeira metade da década de 2000, né? Ou seja, até 2005, e incluiu a aceitação de que havia um referendo, né? E o que é um referendo? O referendo é a prática de propor a votação de alguma medida, de alguma proposta, né? Uma democratização de alguma decisão. Então, esse referendo consultaria a população sulista, né, acerca da independência daquele país. Ele foi realizado por volta de janeiro de 2011, determinando com a vitória dos que defendiam a separação do Sudão do Sul, tornando o Sudão do Sul o 193º país membro, né, da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, apesar da euforia, né, do novo Estado, ele nasce com grandes desafios, né, que vão desde a pobreza extrema até sérias deficiências de infraestrutura, até a efetivação real do controle do território pelo governo que assumiu, né, e que está longe de ser resolvido, assim. Então, tem as disputas religiosas, né, porque um dos fatores que gerava conflito entre a população de ambos os países era a questão religiosa. Isso porque o Sul ele é de maioria composto por cristãos e animistas, né, enquanto no Norte a maioria é islâmica. Mas o maior conflito que causa essa separação é pelo petróleo, né? As disputas ainda dependem da demarcação das fronteiras. Então, com a separação do Sudão do Sul, a parte sul, né, ficou com a maior região onde o petróleo está concentrado. Então, o Sudão do Sul ele acabou ficando com essa maior parte do petróleo, e lembrando que o petróleo ele é a maior fonte de renda dos dois países. O Sudão do Sul ele é localizado na parte nordeste do continente africano, como vocês podem ver ao lado. Ele tem um território de mais ou menos 644 mil quilômetros quadrados, e ele conta com pouquíssimas estradas pavimentadas, não conta também com praticamente nenhuma infraestrutura mais complexa assim de transporte, de energia, de comunicação. Então, o Sudão do Sul ele já é um país que, desde o seu nascimento, ele já vem com alguns dos piores indicadores sociais do mundo, né? Há praticamente nenhuma infraestrutura também de saneamento básico, sendo que apenas pouca parcela daquela população ele tem acesso à água, né, tratada. Ele não conta com água e esgoto encanado, por exemplo. E além disso, é importante ressaltar também que 90% da população vive com menos de $1 por dia, ou seja, hoje o dólar está a R$5, então eles vivem com menos de R$5 por dia. Então, eles encontram abaixo da linha da miséria, né? E esses conflitos, eles geram graves consequências, né? Ele tende a um deslocamento forçado, né? Que é uma das principais consequências que
esse conflito, que essa guerra entre os dois países gera, né? Quase 2 milhões de pessoas, eles fugiram pelas fronteiras do Sudão do Sul, né? E outros 2 milhões eles deslocam internamente mesmo. Esses refugiados, eles passam a viver em difíceis condições, né? Em abrigos improvisados, sobre árvores, campos abertos sem refúgio, ou lugares assim isolados de difícil acesso, onde, por exemplo, se você tiver alguma emergência, é quase impossível alguém poder te socorrer, né? Tudo mais. Então, ainda mais para agravar a situação, a guerra e os constantes bombardeios que tem ali na fronteira, né? Gera ainda mais esse deslocamento para as regiões que fazem fronteira com o país. Então, esses bombardeios, né, as guerras, eles intensificam o número de mortos, né? Além de fazer com que o governo do Sul ele invista quase mais de 50% do orçamento, né, da riqueza do país em armamento, né? Em detrimento de investir, e deixa assim de investir na educação, na saúde, para poder dar uma resposta a esses bombardeios, a essa guerra, fazer essa proteção, essa segurança. Então, esses refugiados, eles buscam moradia em diversos lugares dentro do próprio país ou países que fazem fronteira, né? Como vocês podem ver aqui, a Etiópia, né? A Uganda, a Quênia, entre outros. Então, esses bombardeios, essas guerras, eles forçam os habitantes do Sudão do Sul a se deslocar para outros países ou se deslocar para lugares onde eles não, cada vez mais, não têm acesso a nada, não têm acesso à educação, à saúde, à infraestrutura de transporte, à infraestrutura de água encanada, esgoto encanado, e fica difícil esse acesso, assim, de caso tenha alguma emergência, é quase impossível que eles sejam atendidos, né? Então vamos às atividades, que tá bem fácil, assim, pelo que eu li. Então na atividade 1 vocês vão colocar quais os países que fazem fronteira com o Sudão do Sul. Na questão 2, vocês vão assinalar a alternativa que mais caracteriza o novo estado, né, entre essas 4 opções. Na questão 3, vocês vão apontar os fatores responsáveis por esse conflito civil no Sudão do Sul. Na questão 4, vocês vão assinalar a alternativa incorreta, de acordo com o quadrinho acima que destaca o continente condenado e África em chamas. E na quinta e última atividade, vocês vão assinalar a alternativa correta sobre os refugiados e sua distribuição. Eu acredito que nessa aula vocês consigam pegar todas as respostas que contém nas atividades, tem as explicações. Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Agradeço muito pela aula, pela atenção. E continue se cuidando, continue em casa. Espero que logo a gente se encontre pessoalmente, tá bom? Tchau, tchau.